Fala galera do Preveste do Simplifica. Eu sou a Karina Broderwood, professora que vos fala. Bom, eu até falei com vocês, né, que se vocês quiserem, podem falar comigo no privado, que a gente pode fazer um bate-papo pelo Google, um dos aplicativos do Google, né, o Hangout. Bom, tô aguardando aí, quem quiser, fica à vontade, tá bom? Pode falar via WhatsApp, pelo Hangout, só dá um sinal de alerta. Na aula que eu postei para vocês, e hoje eu tô fazendo uma modalidade diferente, é sobre o absolutismo. A gente veio traçando um perfil para vocês entenderem a história como um todo. Então, toda hora eu tô ressaltando características de perfis da história que eu já expliquei, né? A crise do feudalismo, a questão da crise do século XIV, as cruzadas, primeiramente o fim do Império Romano do Ocidente, posteriormente o fim do Império Bizantino, que contribuiu para o movimento humanístico, principalmente na Itália, que é um reduto do Império Romano do Ocidente. Isso contribuiu com o Renascimento, que era um movimento que, em contrapartida, o Renascimento, juntamente com a formação dos Estados Nacionais, favoreceu as grandes navegações. E por isso nós temos o pioneirismo de Portugal seguido da Espanha, porque foram os dois primeiros que conseguiram fazer a sua unificação, né? Saindo do estado de feudalismo e passando agora uma transição para o absolutismo. Falamos então da contribuição do movimento protestante com essa ideia que segue as ideias humanistas, né, que é o individualismo. Então o homem, ele é um ser racional, dotado, porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, automaticamente temos razão e temos formas de pensar e de criar, ok? Então, a gente observou que a criação, o desenvolvimento da imprensa contribuiu para o movimento protestante, no qual Martim Lutero é um dos grandes expoentes, desse movimento. E agora nós vamos entender como que Renascimento, humanismo, a formação dos Estados Nacionais e o movimento protestante, ele contribuiu e ele está dentro dessa formação de que é o absolutismo. Né? Quando a gente fala que um Estado, ele é um Estado nacional, você tem essa formação de Estado saindo da característica do feudalismo, quer dizer que agora nós temos uma figura de um homem que centra o poder em suas mãos, que controla o exército, que controla agora os impostos, que tem uma aliança com a burguesia, que favoreceu as grandes navegações, um aumento da cobrança de impostos. Nós temos uma aliança desse rei com a igreja, né, que faz com que ele tenha um poder secular, né, um poder sobrenatural, porque se você desrespeita o rei, automaticamente você está desrespeitando a Deus, porque o rei, ele é o representante direto de Deus, assim como o Papa, né? Então você não pode questionar como uma das características da Contra-Reforma ou da Reforma Católica é reafirmar que o Papa, ele é infalível, o Papa nunca erra, porque se eu disser que o Papa erra, automaticamente estou dizendo que Deus erra, né? Então, assim como o Papa não erra, o rei também, que é uma pessoa ungida e abençoada por Deus, não pode errar jamais. Então, se ele está tomando suas decisões, é porque elas são corretas, ok? Ficou bem entendido essas características, tá? Outro ponto importante é que o absolutismo é a forma política de governar dos reis, tá? Aonde nós observamos que o movimento protestante, ele vai contribuir muito para o fortalecimento desse poder estatal, né? Aonde você rompe com esse poder com o clero, com a Igreja Católica, que demonstrava muita força, até mesmo para a indicação de quem seria ou não o futuro rei, tá ok? Então, assim, teve líderes, reis, soberanos, que adotaram o movimento protestante porque assim ficaram com a riqueza da Igreja Católica e ampliaram seus poderes, e tiveram reis que se mantiveram com a doutrina católica, como Portugal e Espanha, tá? E que levaram a fé cristã para os seus novos territórios conquistados, né? Como o Brasil e a América Latina toda, ok?
Então, assim, já entendemos que o absolutismo é a forma política. Então, assim, como eu coloquei aqui o conceito para vocês, né? Entende-se por absolutismo o processo de centralização políticas nas mãos do rei, tá? É o resultado da evolução política das monarquias nacionais, seguida da Baixa Idade Média. Então, o seu conceito, lembre-se, absolutismo, política, tá? De centralização do poder. Mercantilismo é a forma econômica, ou a gente pode chamar de capitalismo mercantil, tá? É a forma econômica que esse Estado absolutista, que esse rei vai decretar. Não existe uma única forma de mercantilismo, tá? Uma única forma de economia. Cada governante vai trabalhar com uma peculiaridade a mais, tá? Desse mercantilismo. Isso a gente também vai ver ao longo da aula, ok? Alright? Oh, let's go! Então aqui, novamente reforço essas alianças entre rei e burguesia que favoreceram as grandes navegações, favoreceram essa característica do individualismo, favorecer a questão do renascimento e do humanismo, né? E das grandes navegações, ok? E também o rei ganha muito porque é a partir dessa união, desses desejos de ambos, né, tanto da burguesia, que é oriunda dos burgos, dos vilões, quanto do rei, de centralizar esse poder, ok? Também temos aí as reformas religiosas, como eu já expliquei para vocês, né? Você vai ter um movimento, ora, a favor da Igreja Católica ou a favor do movimento protestante liderado por João Calvino ou Martinho Lutero. Já falei para vocês na aula passada que Lutero, ele prega mais para a nobreza, né, para esses reis, para esses príncipes. Já Calvino, ele trabalha mais com uma linha capitalista, falando mais para uma burguesia, ok? Se vocês não lembram, dá uma revisada, tá bom? Aqui eu coloco 3 esferas dessa reforma religiosa que contribui, né? Primeiro, poder local, exercido pela nobreza medieval, que antes você tem muito essa força, né, dos nobres, que sempre você vai ter a casa do nobre, do senhor feudal, justamente com a vila dos camponeses que trabalham ali na terra, e uma capela, uma igreja, sempre tem que ter presente. Poder nacional, que já é a formação dos estados nacionais, é a formação do poder centralizado na mão do rei, que é formado pela monarquia, e o poder universal exercido pelo Papa. Então, quando você tem o fim da relação de um rei com o Papa, com a religião católica, você tem esse rei ganhando mais poder. Então, foi muito interessante e muito bem-vindo o movimento protestante nesse momento aí de fortalecimento, de disputas políticas e econômicas que estavam acontecendo aí nessa Europa, tá bom? Elementos culturais, né, desse período do absolutismo. Desenvolvimento do estudo de direito nas universidades, como eu já falei para vocês, que está junto com aquele processo de humanismo, e o humanismo visa essa questão do estudo, ampliação, né, das universidades, tudo isso vai acontecer muito forte, tá? Então você tem a preocupação em legitimar o poder real. O renascimento cultural contribuiu para o retorno do direito romano. E essa questão do direito romano, ele vai contribuir muito para essa característica do individualismo, né? Porque você vai julgar as pessoas, os seus crimes, os seus delitos, de acordo de formas individuais, permitindo a ele um direito de defesa ao contratar um advogado. Claro que essa é uma questão que vai só servir mais para quem tem poder, né? Para pobres, a gente já sabe, né? Forca, morte e festa, né? A característica do mercantilismo. Então, aqui eu coloquei vários itens dessas características. A criação do Estado, a criação do Exército Nacional. Como eu já falei para vocês, quando a gente tem o Império Romano, você tem um exército muito forte que favorece o poder, tanto quando a gente trabalha com a República, quando a gente trabalha com a questão do Império, né? E o exército, ele gasta muito, para você manter.
Quando a gente está falando dessa crise do Império Romano, do Ocidente, principalmente, você tem a formação dos feudos. E cada feudo se defendia da sua forma, da sua maneira, né? Os nobres tinham o papel de defender, fazendo aquelas parcerias de suzerania, né? O suzerano com o vassalo, que também não deixava de ser um senhor feudal, um suzerano, né? Que ele poderia repassar. E aí você vai ter não uma formação de um exército pronto. Os camponeses se armavam da forma que podiam e tentavam defender o feudo do senhor feudal. O único que tinha um exército pronto era o rei, né, que também não deixava de ser um senhor feudal, mas ele não tinha aquele poder centralizado. Então, quando você tem a formação de um Estado Nacional, novamente você vai ter a formação de um exército que tem o papel de defender e proteger o seu povo e as suas fronteiras e os seus interesses, ok? O outro, controle do legislativo. Todas as decisões do reino estavam controladas diretamente pelo rei, que é o poder executivo, né? Que possui o direito de criar as leis. Então você não tem aquela ideia de república, né, de legislativo, de dividir as funções. Nós só vamos ter isso mais à frente com a Inglaterra, né, após a Carta Magna, e aquele momento onde o rei reina, mas não governa, que é o Guilherme de Orange. E aí você vai ter o primeiro-ministro governando a Inglaterra e não mais o rei, tá? Como é o caso até hoje, a Inglaterra é uma monarquia parlamentar, tá? Mas levou um tempinho para chegar nesse estágio, tá bom? Controle sobre a justiça, criação do Tribunal Real, como eu falei, reativa aquela ideia da legislação romana, sendo superior aos tribunais locais. Então, assim, você é julgado. Lembrando que, de forma paralela, você, na Contra-Reforma ou na Reforma Católica, você tem a criação do Tribunal Inquisidor, ou a Inquisição, que também julgava os crimes de heresia e bruxaria contra a fé católica ou a fé cristã. Controle sobre as finanças, intervenção na economia mediante o monopólio da cunhagem de moeda, um problema que era sério no período feudal, que levou a burguesia a apoiar a formação do Estado Nacional, porque você tem a cunhagem da moeda e para isso você precisa de metais ferrosos, algo que a Europa já estava pouca. A Europa é um continente muito velho e já tinha extraído muito das suas riquezas. Então, com a descoberta de novos continentes e a exploração mais forte na África, você tem a apropriação desses metais que favoreciam a cunhagem de moedas, né? Cada material é um peso, uma moeda, é um valor diferente. Tá? A padronização monetária, cobrança de impostos, criação da companhia de comércio. Isso aqui a gente vai ver que a Holanda vai criar companhias de comércio, a Inglaterra cria companhias de comércio, Portugal cria companhias de comércio, assim como a Espanha. Então, cada uma vai estar criando a sua forma de explorar e vender as suas mercadorias e os seus produtos. E a imposição do monopólio. O monopólio é claro, né? Todo rei, ele quer controlar tudo, ele quer monopolizar a riqueza, ele quer monopolizar os recursos. Então, o monopólio é uma característica do poder absoluto, que já diz tudo. O poder é absoluto, é total. Eu não tenho ninguém para disputar. Por isso que os reis não estavam gostando muito dessa atrito entre a Igreja Católica e o poder real, tá? Os teóricos do sistema absolutista, eu já coloquei isso também na aula sobre os Estados Nacionais, a formação dos Estados Nacionais, né? Os teóricos reforçam aqui a ideia, né? Então, nós temos o primeiro teórico, que é Maquiavel, que fala para o príncipe da cidade de Florença, na Itália, e aí ele é o autor do livro O Príncipe, onde ele questiona o rei se ele prefere ser amado ou temido. E a resposta correta seria temido, porque quando você é amado, as pessoas te desobedecem, te desrespeitam, mas continuam te amando. Mas quando você é temido, ninguém ousa te desrespeitar, porque sabe que o preço a pagar será a morte. Então esse rei ele tem que ser duro, esse rei ele tem que ser soberano, ele tem que impor a sua vontade, né?
Então, assim, ele vai criar essa ideia de Estado, né? Um Estado forte, um Estado absoluto, tá? E justificar esse poder do rei. O Hobbes, ele amplia esse estudo de Maquiavel, né? Quando a gente fala assim, uma concepção maquiavélica. Então, o Hobbes, ele amplia, é um inglês, um filósofo inglês, e ele vai ser um dos grandes contratualistas, que a gente tem o Hobbes, Rousseau e o John Locke. Acredito que vocês também vejam isso em sociologia, né? Porque... Só um momentinho, gente. Tá sendo aqui... Tinha uma ligação? Pronto, desculpa. Eu apaguei a ligação. Então, assim, o Hobbes, ele fala muito dessa questão aí de que a sociedade, o homem, ele é mau por natureza. Então, cabe ao homem, por medo da morte cruel, porque todo mundo tem o mesmo poder e não existia, de acordo com a teoria do Hobbes, de contrato social, tá? Ninguém tinha um poder de dizer assim, você não pode matar, você não pode se rebelar, você não pode fazer uma tocaia, porque todos os homens tinham o mesmo poder e a natureza do homem é egoísta, é invejosa, é má. Então isso levava o homem a ser violento. Então o que o Hobbes faz? Ele diz que o homem, por medo dessa morte violenta a qualquer segundo, ele poderia, e ele estava desejando a paz e a segurança. Para isso, ele abre mão do seu poder, que é o estado de natureza, e entrega nas mãos de uma única pessoa, que é o soberano, o rei. Com isso, esse rei, ele pode agora matar, fazer guerra, fazer paz, julgar. A vida do ser humano agora pertence ao rei. Entenderam bem a sacada? Então, ou seja, é o grande Leviatã, né? O Estado se transforma nesse monstro marinho que, ao mesmo tempo, ele tem o papel de proteger o seu povo, os seus cidadãos, a sociedade. Ele também pode punir e julgar se ele achar que isso é correto. Então, se você se rebelar, não pode se rebelar. Já o Rousseau, a gente vai ver mais à frente, quando estudar a Revolução Francesa, ele já diz que o cidadão tem que se rebelar, sim, contra o governante, porque o governante tem que governar para o povo e pelo povo. Então, são posições e visões bem distintas desse contrato social, beleza? O outro é o Jacques Bossert e o Jean Bodin. Às vezes cai muito no Enem, tá? Esses quatro caem muito, citações e pergunta quem é que tá falando isso, né? E defensores da ideia de que a autoridade real era concedida por Deus. Então, aquela ideia do poder divino, né? Não é que eu, como rei, eu acordei do dia para a noite e falei o seguinte, eu quero ser rei. Não. Ele simplesmente, ele é uma pessoa escolhida por Deus. Então não cabe a nós questionar se ele é rei ou não, porque a gente está questionando a Deus. E não pode se questionar a Deus, senão você vai para o inferno. E aí você tem o desenvolvimento dessa doutrina do absolutismo, que é... Licença, gente, o pessoal está querendo falar comigo, que absurdo, eu não quero falar agora. Que seria o direito divino, onde o rei seria um representante de Deus e os súditos lhe devem total obediência. Que foi isso que eu expliquei para vocês, que a gente não pode, né, nesse momento, de acordo com a teoria do Bossert e do Bodin, questionar o rei, tá bom? Absolutismo na Península Ibérica. Então, novamente, relembrando a característica da formação dos estados nacionais, onde você tem Portugal, tem a característica da Espanha, França, e aí na França você tem o surgimento da dinastia dos Bourbons, né, onde primeiramente com o Henrique IV ele vai abandonar, porque a gente sabe que o Calvino ele é francês, foge para a Suíça porque ele tem medo da perseguição da Inquisição da Igreja Católica. Então, assim, o que a gente observa é que Henrique IV, ele abandona essa tendência protestante, porque a gente já viu que os papas e os reis, o Papa, ele tem poder muito forte de escolher ou não quem é que assume um trono. E a França
com Clovis, que a gente viu, né? Ela tem uma característica muito forte, uma relação muito proximal com a Igreja Católica. Então, para assumir o trono, Henrique ele abandona a sua fé protestante e segue a doutrina católica, tá? E aí você tem ele criando o Edito de Nantes, em 1598, que vai conceder uma liberdade religiosa para os seus súditos. Então, assim, se você quer seguir a linha protestante, alright. Se você quer seguir uma linha católica, legal, cool. Mas você observa bem que essa é uma escolha do rei, ok? Como a gente viu na aula passada. Cabia aos reis escolherem, né? Que fé eles queriam seguir, se era a fé católica ou a fé protestante. Os súditos tinham que seguir, eles não tinham esse direito de escolha. Então, quando a França, o rei Henrique, na Inglaterra com Elizabeth, eles permitem essa liberdade religiosa, que eles querem acabar com aquelas guerras, aqueles conflitos que surgiram na Europa por conta do movimento da reforma e da contra-reforma, tá bom? Depois nós temos aí o Luís XIII, que o seu reinado vai destacar a sua atuação como primeiro-ministro, o cardeal Richelieu, que é extremamente duro, né? A política de Richelieu visava dois grandes objetivos: consolidação do absolutismo e estabelecer um plano externo, que era a supremacia francesa na Europa. Então, começar a fazer com que a França fosse superior à Espanha, fosse superior a Portugal, fosse superior à Inglaterra. Então, mostrar essa força. Algo que a gente vê que isso culmina com a ascensão de Napoleão após a Revolução Francesa, tá? Então, ainda estou em 1610. A Revolução Francesa é só 1789. Então, ainda temos um tempinho aí, mas a gente vê que esse pensamento vai avançando e vai evoluindo. Tá. Para conseguir esse último objetivo, Richelieu envolve a França numa guerra que é chamada também de Guerra de 30 Anos, que vai de 1618 a 1648, contra a cidade de Regensburg, austríacos, né, e os espanhóis. Então você vê aí que ele está combatendo. Depois disso, nós temos o famoso Luís XIV, que é o Rei Sol. O Enem também adora Luís XIV, coloca imagem, coloca fala, ele é extremamente egocêntrico, né? Imagina só, a pessoa dizer que é o Sol, e gostava de se vestir com ouro. É uma pessoa bem egocêntrica, né? É francês. Então, assim, o Luís XIV ele organizou uma administração do reino para melhor controlar todos os assuntos. Característica absolutista, centralização, tá? Governava através de decretos e submetia a nobreza feudal e a burguesia mercantil aos seus desmandos. Levou ao extremo a ideia do absolutismo do direito divino, né? Como ele era o Deus Sol e o Sol é o astro-rei, então ele é um poder total. Luís XIV também, ele será um dos grandes mecenas, responsável aí por fazer os jardins maravilhosos na França, né, que são pinturas lindas. Então, assim, ele era uma pessoa extremamente vaidosa e queria que a França tivesse aí o auge, nesse momento, do renascentismo, tá? E no humanismo também, ok? Um dos principais nomes do seu governo foi o ministro Colbert, responsável pelas finanças nos assuntos econômicos, e a partir do seu reinado, a França vai iniciar uma crise financeira em razão de sucessivas guerras empreendidas por Luís XIV, que gastava muito, egocêntrico. A crise será acentuada com o Edito de Fontainebleau, que era um decreto real que vai revogar o Edito de Nantes, aquele edito que concedia liberdade religiosa, fazendo com que as pessoas pudessem ser protestantes, principalmente a burguesia, ou católicas. Quando ele revoga o edito, você simplesmente vai ter essa galera que era protestante, que tinha dinheiro, fugindo da França para não serem perseguidos pela Inquisição Católica. E aí, com isso, a França, que estava gastando demais, vai perder grandes receitas e grandes tributos, né? Pagamentos de impostos, porque é o terceiro estamento que pagava e sustentava todo o luxo e a riqueza do clero e da nobreza.
Então, se essa burguesia tá fugindo, tchau, tchau, dinheirinho. A crise do absolutismo vai prosseguir e o reinado de Luís XV vai atingir o seu ápice com Luís XVI, com a Revolução Francesa. Então, ou seja, Luís XIV, Luís XV e Luís XVI é o fim de toda essa questão, porque a França, ela entra e sai de guerras, sempre a solução dela vai ser cobre mais impostos, né? Que nem a velha frase, tipo, mas senhora, eles não têm pão, como um brioche, né? Mas a gente não vai parar de fazer festas ostentosas. Então, assim, a França não aguenta mais esses gastos com a monarquia, que não vê o seu povo, e aí você tem a Revolução Francesa acontecendo depois de guerras e conflitos e muito dinheiro sendo gastos de formas indevidas, tá bom? Já o absolutismo na Inglaterra, você vai ter novamente a Guerra dos 100 Anos, depois a Guerra das Duas Rosas, e aí você tem a dinastia Tudors assumindo o trono inglês. Primeiramente vem Henrique VIII, que vai empreender a reforma anglicana, como eu já expliquei para vocês na aula passada. Henrique VIII queria separar de sua esposa espanhola, porque não dava filho homem, e ele não podia assumir e dar o trono a um bastardo, porque a Igreja Católica jamais iria concordar. E também a Igreja Católica não queria conceder a ele o divórcio. Então, ele cria a religião anglicana com a mesma característica católica, a mesma liturgia, alterando apenas essa característica que as pessoas podem se separar, sim, né? E aí ele se transforma em rei e papa da sua religião, né? Centralizando o seu poder e expulsando a Igreja Católica do seu território e ficando com suas riquezas, tá? Em seguida, você tem o reinado de sua filha, Elizabeth, né, que vai ampliar definitivamente a figura e o posicionamento da religião anglicana, porque a sua irmã Maria, anterior do seu governo, ela impôs o catolicismo, e aí tem uma perseguição aos puritanos e aos anglicanos. Depois Elizabeth vem, ela segue a linha do seu pai, anglicanismo, mas, né, ela vem assim mediante a violentas perseguições a católicos e a protestantes. Iniciou uma política naval e colonial caracterizada pela destruição da Invencível Armada ou da Incrível Armada, né? Pode ser Incrível ou Invencível Armada, tá? Que era a frota naval da Espanha, extremamente forte e temida por todos. E vai fundar a primeira colônia nos Estados Unidos, né, na América do Norte, que é Virgínia, em homenagem à rainha Virgem. Isso vai acontecer em 1584. Depois, Elizabeth, ela concede uma liberdade religiosa, também porque na Inglaterra vai haver muitas perseguições contra católicos, contra puritanos, e aí, para acabar com essa crise, a Elizabeth, ela concede também uma liberdade religiosa para os seus súditos, tá? Em seu reinado, ela vai realizar grandes expansões comerciais, porque agora a Inglaterra, com Elizabeth, após vencer a Incrível Armada, se transforma na Rainha dos Mares. Ela vai formar, como eu já falei, que é uma característica do absolutismo e voltado para o mercantilismo, a formação da companhia de comércio e vai fortalecer, claro, a burguesia, né? Elizabeth morre em 1603 e vai iniciar uma nova dinastia, que, como ela não deixou herdeiros, né? Era virgem, porque ela estava destinada a casar com um rei francês e aí ela não queria submeter a Inglaterra a um francês, então ela prefere não casar nem com o francês e nem com o espanhol, né? Então ela fica virgem, né? E aí você tem aqui esse quadrozinho, né, mostrando as características do mercantilismo, do absolutismo. Então fiquem aí. Mercantilismo, como eu já falei, é a base econômica, prega essa questão de acúmulo do capital, né? Aonde quanto mais você tem, mais rico e poderoso você é. Então, por isso que é importante você sempre manter a sua balança comercial favorável, ou seja, exportar mais e importar menos,
né? Você ter colônias onde você estipula pacto colonial, você trabalhar com metalismo ou bulionismo, né? Você ter uma política de protecionismo, tudo isso, intervencionismo. Tudo isso é fundamental para o mercantilismo, tá? Bem distinto depois quando a gente observar a política do capitalismo criada pelo pai do capitalismo, que é o Adam Smith, tá bom? Então aqui as práticas. Balança comercial favorável. Como eu falei, você tem que exportar mais e importar menos. É aquilo que vocês estudam no conceito de geografia. Metalismo ou bulionismo. A Espanha vai dominar esse conceito. Por quê? Acúmulo, tá? Lembre-se disso. Mercantilismo é acúmulo de metais preciosos, acúmulo de riqueza. Então, com o metalismo e a Espanha dominando o ouro e prata das suas colônias na América, a Espanha vai trabalhar muito com essa característica do metalismo ou do bulionismo, tá? Isso fortalece o seu poder, mas imediatamente, como eu expliquei para vocês da teoria do Weber, que países que seguiram a linha católica ganhavam muito, mas perdiam muito. Por quê? Eles não se preocupavam, isso também é uma ideia de raízes do Brasil, né, do Chico Buarque de Holanda, onde ele fala o seguinte, que como você ganha, para que você vai se preocupar em construir e fazer se você pode pagar alguém para fazer para você? Então, o dinheiro que a Espanha e Portugal ganhavam das suas colônias, da sua exploração, eles simplesmente pagavam a Holanda, pagavam a Inglaterra, pagavam a França, e aí eles escoavam toda essa riqueza que eles achavam que era infinita para esses países. E esses países que, na sua grande maioria, vão seguir a doutrina protestante, eles vão trabalhar com o comércio, valorizando a sua burguesia, valorizando o comércio e trabalhando com a ideia do mercantilismo, que era acumular riquezas. Beleza? Intervencionismo estatal, né, que é a intervenção do Estado na economia. Então, impor a sua vontade, e automaticamente com o intervencionismo vem o protecionismo. Se o Estado está intervindo na economia, o Estado está protegendo, tá? Então, todas as vezes quando a gente observa que nem agora, né, a questão da pandemia, a questão da crise do petróleo, a questão da crise de 29, né, 1929. Então, todas as vezes que a economia se vê fragilizada, cabe ao Estado vir de forma autoritária, trabalhar com esse protecionismo. Ele protege a economia, ele concede benefícios, isenções e ele fecha o mercado, tá? Monopólio, elemento essencial do protecionismo. Essa questão, principalmente com a criação das companhias e o pacto colonial, está muito relacionado com esse protecionismo e esse monopólio. Porque a partir do momento que eu tenho minha colônia ela está presa a um pacto colonial, quer dizer que a colônia só pode vender para a metrópole, produzir para a metrópole, comprar todos os produtos da metrópole. E a metrópole tem liberdade de comércio, ela pode vender e comprar com quem ela bem quiser. Mas a colônia, ela está presa aos valores impostos pela metrópole. Então, esse é o monopólio, tá ok? Tipos de mercantilismo, e aqui eu vou falar para vocês qual o mercantilismo adotado por Portugal, adotado pela Espanha, pela França e pela Inglaterra, tá? E a Holanda, é claro. E o mercantilismo e a formação de sistemas coloniais. Então, assim, quando a gente for estudar Brasil, que você já na próxima aula a gente vai falar sobre as grandes navegações de chegada ao Brasil e a América, né? A dominação da coroa portuguesa no Brasil, conquistada a partir do Tratado de Tordesilhas, 1494, e vamos falar também da chegada dos espanhóis na América, tá? E aí, em consequência, nós vamos falar dos dois tipos de colonização que acontece nos Estados Unidos, né, onde a Inglaterra ela vai colonizar as 13 colônias. E aí a gente vai entender um pouco o perfil de um pacto colonial ou o perfil de uma colonização, tá? Tá totalmente relacionada à questão do clima, que eu vou falar isso melhor para vocês. Então, assim, gente,
Novamente eu falo para vocês, dúvida, entre em contato comigo, me chama no chat, vamos conversar. Depois eu posso passar para vocês a questão do gabarito, mas eu queria muito que vocês falassem comigo. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, não sei se vocês estão me assistindo, tá bom? Então eu preciso desses feedbacks, tá? Eu vou depois mandar para você. Não, o gabarito já tá aqui na folha mesmo. Então façam o exercício, tendo dúvidas, recorram a mim, tá bom? Um beijo, bom feriado para vocês. Fiquem com Deus, fiquem em paz, fiquem em segurança, tá? Vocês e toda a sua família. Beijos!